é que essa semana tem sido muito corrida para nós. Apareceram uns amigos da Austrália que nós ganhamos para Cristo já há 40 e tal anos atrás, já não me lembro, 43, 42 por aí. E eles vieram a Portugal, fizeram questão de estar connosco, passaram uns dias connosco, então tive que mostrar o nosso lindo Portugal, não é? Um bocadinho para o norte, um bocadinho para o sul, um bocadinho para... Sem parar, irmãos, estou aqui, só Deus, só na graça de Deus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Ups, alguma coisa aconteceu. Pode apagar, querido, pode apagar. Não sei se faz diferença com o vídeo. Não. Amém. Então é assim. Primeiro quer dizer uma coisa, eu não combinei nada com a Tatiana. Ela falou como falou há pouco. Eu não combinei nada com ela, eu combinei. Eu fiquei muito feliz porque ela começou a falar, uau, isso é mesmo isso que Deus quer para nós. Amém. Então, viva uma vida impactante com Deus. A todos os dias. Viva impactado com o Senhor seu Deus. Alegre no Senhor seu Deus. Não ande cabisbaixo, triste, desanimado. Viva impactado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Aleluia, amém? Entusiasmado, inteo, em Deus, animado em Deus, entusiasmado no Senhor. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Bendito sejas. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Mateus 6, 25. O Senhor diz algo que isso para mim fala muito no meu coração. Mateus 6, 25. Diz o Senhor: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto a que veis de comer ou beber. Seguindo. Nem pelo vosso corpo, nem quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que roupas? É um versículo simples, mas que frisa uma verdade simples, mas poderosa e profunda. Se nós meditarmos nela, não é? O que é que o Senhor Jesus está a dizer com isso? Ele está a dizer, olha, desviem a vossa atenção das coisas temporárias cá de baixo e concentrem-se nas coisas sobrenaturais lá de cima. As minhas promessas, aquilo que eu tenho para vós, aquilo que eu sou para vós todos os dias. Concentrem-se nisso. Coloquem a vossa visão no eterno. Então, e como é que ele o fez isso? Ele desviou a atenção dos discípulos. Ele estava a falar das coisas eternas. E ele desviou a atenção dos discípulos, porque eles estavam a olhar nos problemas da sua vida, a situação, e como é que vai ser, e como é que vai não ser, como é que é, aqui, estamos feitos ao bife, não sei o quê, não sei o quê. Jesus usa exemplos, usou as aves, não é? Ele usou exemplos para desviar a sua atenção do temporário e colocarem a sua atenção no eterno, nas promessas de Deus, não é? E ele menciona o que estava à vista dos discípulos, é o mais fácil. Então, as aves a voarem livremente pelos ares, não é? Jesus manda olhar para as aves, observai as aves do céu, observai os lírios do campo, está aqui a vossos pés, observai essas coisas, não é? E estão a florir livremente, as aves estão a voar livremente, e Deus cuida delas, não é? Diz lá em Mateus 6, 26, Mateus 6, 26, o Senhor diz, 26, é só mais um lá embaixo. Então, não, Mateus, não Marcos, Mateus. Ok. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? E ainda agora recebi um WhatsApp, uma mensagem do pastor, do evangelista
Davi Feijoli, vocês conhecem, da Márcia. Uma fotografia com 2 aves foram parar lá na varanda deles, muito lindas, sabe? Aquelas aves coloridas do Brasil. E ele tirou a foto e mandou mensagem para desejar um bom dia dos pais. A minha e para a pastora, tanto ele como ela falaram, e somos família, aquela coisa toda. Glória a Deus. E eu mandei-lhes esse versículo, Mateus 6, 26. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu disse assim, quem me diz a mim que essas aves, Deus não enviou para vocês verem essas 2 aves, para vocês não se preocuparem, para vocês saberem que Deus cuida de vós? Recebi a resposta deles no coração. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus usa sempre exemplos que estão à vista, fácil de se compreender, os exemplos que ele nos dá. Então, nessa passagem aqui que ele fala das aves, etc., ele não diz, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nos pergaminhos de Isaías. Não diz nada disso, pô, não. Olha as aves do céu, olha o lírio do campo, não é? Observai as aves dos céus. É o lembrete que você e eu precisamos ter sempre conosco. Não nos podemos esquecer, todos os dias, não nos podemos esquecer que se Deus cuida bem das aves, então é porque Ele cuidará muito mais de nós, ou não? Aleluia. E Ele não morreu para salvar as aves, mas cuida delas. Ele cuida de nós muito mais, por isso Ele também deu a sua vida por nós. Amém? Uau, isso é amor. Isso é amor. E Ele não verteu o seu sangue pelos lírios do campo, mas Ele verteu o seu sangue por nós. Olha só. Ele deu a sua vida, verteu o seu sangue, passou vergonha, arrancaram da barba, assim, ao vivo, etc, etc, escarraram na cara, assim. Ele morreu por nós, por amor a nós, para nos redimir, a fim de nós podermos ser seus filhos e sermos parte da sua família, família de Deus. E se Deus tem um plano maravilhoso para estas lindas aves que a gente vê, certamente Ele tem um plano excelente para si e para mim. O problema é que muitas das vezes nós andamos nos nossos planos e oramos a Deus para abençoar os nossos planos. Quando Ele já tem um plano abençoado para nós, basta segui-lo. Amém? Basta segui-lo. É assim, amados. Ele diz, observem as aves, considerem os lírios dos campos. Diz assim, vamos continuar a ler, Mateus 6, 27 e 28. 27 e 28. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Não vale a pena. E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. 29. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Uau, uau, uau. É uma perspectiva diferente. Eles não trabalham, não fiam, não tecem, não é? Uma perspectiva diferente daquela perspectiva das aves que voam livremente pelos céus. As aves, ora estão dentro da nossa vista, ora não estão, desaparecem, vão para longe, etc. Não é? Mas os lírios estão sempre ali aos nossos pés. Não é? Sempre ali, nós podemos olhar para os lírios. E é assim, Jesus está a dizer o seguinte: tirem um momento, a vossa mente, das vossas preocupações, porque por muito que se preocupem, vocês não vão mudar nada. Nada! Só vão piorar a coisa. Tirem um momento, considerem com atenção os lírios, as flores. Olha, distraiam-se um pouco olhando para as coisas do céu. Como dizia a Tatiana há pouco. Distraiam-se um pouco, não vem. Problema, tenho esse problema. Vá dormir, tenho esse problema. Levanta-se amanhã, tenho esse problema. Não! Concentre-se no Senhor. Concentre-se no Senhor. Tire um momento. Considere com atenção aquilo que Deus criou à sua volta. Não é? Pegue no lírio, pegue na rosa, pegue na flor. Não é?
Olhe bem para o seu interior, repare nas pétalas. Como o Criador criou todas essas coisas lindas do nada, não é? Observem só o detalhe da flor, seja o lírio ou não, seja uma flor. Observem a concepção e a beleza com que Deus criou essas coisas, tão lindas que elas são. Ele diz: eu contudo vos afirmo, com referência aos lírios, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, com os tecidos mais caros, com as sedas mais caras, com as joias, o ouro mais caro, com as suas coroas mais lindas, com não sei o quê, mas muito chique, muito luxuoso, chegam aos pés da glória do lírio. Olha só. Então, apesar de toda a riqueza de Salomão, etc., joias, mantos, tecidos, etc., que o Salomão possuía, nada disso era comparável, nem de perto, com a glória de uma simples flor do campo. Nós temos que olhar para essas coisas. Andamos tão preocupados hoje que nós nem sequer reparamos nisso. Não, calma, GG. Há coisas lindas à sua volta, não é? Observa essas coisas. Jesus diz: observa, considera, não é? Foi Deus quem, na sua profunda sabedoria, criou a flor e a embelezou para si, para mim, para nós nesse mundo, não é? Deus fez isso com uma simples flor. Quanto mais Ele faz por nós? Quanto mais Ele faz por nós? Olha só, a Terra desloca-se a volta de 150 km a hora, à volta do Sol. Você nota? Estamos a viajar a 150 km a hora. Sentadinhos aqui na cadeira, não é preciso cinto de segurança, para não. Estamos a viajar a 150 km a hora. Sempre, não é? E se você pudesse olhar lá de cima, cá para baixo, ver as pessoas como formigas, assim, um formigueiro nas cidades, as pessoas com as suas coisas, com as suas maldades. Se você pudesse observar tudo isso, você ia ver que nos seus lufa-lufas, todos atarefados, não pensarem mais nada senão no eu quero, eu preciso, eu não sei o quê. Pensa um pouco aquilo que Deus criou para ti e desfruta. Descansa, sabe que isso é terapêutico. Senta-se na praia, observa o mar, veja as ondas do mar, aquela espuma branca, as ondas vão, vêm, aquele barulho é terapêutico. Um bocadinho, não dê tanta atenção aos problemas e às dificuldades dessa vida, dê mais atenção às coisas que Deus colocou à sua volta para nos ajudar, não é? Ele colocou essas coisas para nos ajudar, para nos animar. Vamos observar e considerar isso que o Senhor colocou à nossa volta. Se você deseja mesmo entrar nos planos que Deus tem para si e você quer a solução que Deus tem para a sua vida, comece a fazer isso. Pare. Considere as coisas que o Senhor criou à sua volta. Observe as aves, não é? Olhe para os lírios, considere os lírios, as flores. Observe a criação de Deus à sua volta. Lembre-se que Deus mantém e sustenta tudo isso diariamente. Toda a sua criação. Por isso eu choro quando vejo esses fogos, irmãos. Eu choro. Eu clamo a Deus. Essa maldade das pessoas deitarem fogo, etc, etc. Então, se Deus cuida da sua natureza, quanto mais Ele não cuidará de nós? Estamos preocupados com o quê? Se estamos preocupados é porque não confiamos nele. Vamos descansar. Não é? Eu tinha, quando trabalhava nas minas, eu tinha lá um capataz muito, muito especial. Ele falava inglês, era africano, não é? E eu às vezes chamava para saber como é que ia o trabalho, e ele dizia-me assim, eu falava inglês, mas eu vou falar em português. Ele disse: chefe, se você se preocupar, você morre. Se você não se preocupar, você morre. Então, por que se preocupar? Vamos fazer aquilo que nós podemos agora. E eu dizia: tem razão, pá, tem razão, não é? E aleluia. Deus tem um plano para a natureza, mas também tem um plano excelente para si e para mim. Amém? Existe um plano para a natureza, existe um plano para as aves migratórias.
Elas sabem exatamente, não aprenderam na escola nenhuma, nem em universidade nenhuma. Quando é que devem ir para o norte, quando é que devem ir para o sul, conforme o tempo. Migrarem, não é? Elas têm isso. Elas seguem rotas, seguem padrões, lá no alto, no céu. Elas não aprenderam, repito, essas coisas na escola, mas e Deus colocou isso, codificou essas coisas nelas quando as criou. Olha se o nosso Deus é sábio, não é? E elas não falham. Deus criou tão bem assim as aves, sem sequer dar a sua vida por elas. O que é que você acha? Como Deus cuida de si e de mim. Irmão, nós precisamos chegar-nos mais a Deus. Vivermos mais para Deus. Eu vejo até crentes. Muitas vezes preocupas mais com as coisas cá de baixo que com as coisas lá de cima. Não, agora Deus, espera um bocadinho. Eu tenho esse problema, eu tenho que resolver esse problema. Agora não. Não. Vamos servir a Deus. Amém? Vamos servir a Deus. Deus sustém as estrelas, os planetas, as marés, os oceanos. Uau! Cada floco de neve tem a sua forma única. Cada gota da chuva tem a sua forma única, não é? Deus planeou tudo isso e essas coisas acontecem conforme Ele planeou. Aleluia! E Deus não morreu pelos planetas, Deus não morreu pelas estrelas, pelos corpos celestes, pelo universo, mas Ele morreu na cruz por si e por mim. Somos especiais, amém, queridos? Somos muito especiais, muito amados por Ele. No amor de Deus, você e eu fazemos parte. No seu coração fazemos parte do seu plano eterno para vivermos com Ele, como parte da sua família. Né? É um plano que vai além do tempo, que nós chamamos tempo. Entra na eternidade através das eras por virem. Eras e eras, milhares e milhares de anos. Deus quer-nos com Ele. Ele ama-nos. Olha o que diz Davi. Davi escreveu no Salmo 139, 14. Davi escreveu o seguinte: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Uau! Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Davi, ele não se olhou ao espelho e se achou muito belo. Davi olhou, se calhar viu falta de cabelo aqui, uns pelos a mais a crescer ali, não é? Umas rugas aqui, falta de dentes aqui e além. Olhou assim. Ele não escreveu porque se viu ao espelho essa escritura. Mas ele não se apercebeu dessa realidade nos seus sentimentos. Eu sou mesmo, sou melhor que todos os outros, sou mais belo que todos. Nada disso. Onde é que ele diz? Ele diz que a minha alma o sabe muito bem. Deus codificou isso na alma dele. Eu sei que tu me criaste de forma maravilhosa, Pai. Eu sei. Amém? Eu sei porque tu me amas tanto, tu tens um plano tremendo para mim, Deus. Começaste logo desde a palavra A, desde o A, a criar-me, começaste a fazer logo coisa excelente. Amém? E Deus nos ama. Deus nos ama. Quando você medita na maravilha da criação de Deus e como você foi criado em excelência, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, não é? Você começa a perceber-se, a compreender que Deus projetou tudo isso em si, não para ser lindo e belo apenas, mas com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é? Ele tem um propósito. Você e eu não estamos aqui por acaso. Nós não andamos nessa terra por acaso. Você estamos aqui para cumprir um plano maravilhoso que foi programado, foi planeado, projetado pelo próprio Deus. Agora, depende de nós queremos avançar nesse plano ou não. Amém? Por isso, paremos um pouco de correr nesse lufa-lufa doido dessa vida, desse mundo. Tem que fazer isso. Para um pouco. Para.
e surpreenda-se em Deus. Sinta, veja, perceba-se na sua alma, no seu espírito, que você é maravilhosa, foi criado de uma forma maravilhosa, porque Deus tem coisas tremendas para si, coisas especiais para a sua vida, não é? E aleluia! Então, mas quando nós olhamos para a vida, para os problemas, nós nos concentramos, toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, nos nossos problemas desta vida, não é? E probleminhas pequenos, coisas que surgem pequenos, nós ainda entretemos em nossas mentes a pensar nessas coisas, como é que vai ser, como é que vou resolver, como é que nós começamos a exagerar, e na nossa mente, não na realidade, mas em nossa mente, essa probleminha começa a aumentar de proporção, de tamanho, até ficar, na nossa mente, fica tão grande que é muito difícil resolver, e ficamos desanimados. Aleluia! A nossa cruz é leve em Cristo, ou não? A nossa cruz é leve em Cristo. Um simples sinalzinho na pele, porque andou um pouco mais no sol. Isso é cancro. Não pensa que Deus pode, né? Estou a trazer paz no seu coração. Não, isso é cancro, né? Um simples atraso, porque se atrasou um pouco, você vai agora pode criar um desastre, um acidente, uma coisa, enfim, doida, né? Entramos facilmente em pânico. Qualquer coisa é pânico, como se o pânico fosse resolver alguma coisa, não é? E nós só vemos problemas e obstáculos. É como eu já vos contei, lá nas Minas, cerca de 2000 e poucos metros de profundidade, veio um abalo, um tremor da terra. E nós estamos a falar de trabalho, numa área bastante segura até. Sabe, eu disse, fiquem quietos. Porque tremeu tudo, não é? Um jovem levantou-se, em pânico, começou a correr. Sabe quem é que levou com uma pedra na cabeça? Ele mesmo, que se levantou em pânico. Porque nem sequer ouviu o que eu disse. E ficou em pânico, começou a correr. Levou uma pedra. Mas graças a Deus pelos capacetes, né? Graças a Deus. Então, nós temos que parar, olhar para a nossa vida com olhos diferentes. Olhar para com a perspectiva de Deus, não para a nossa perspectiva, porque não vamos muito longe na nossa perspectiva. Naquilo que Deus tem para nós, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Quando foi que você parou, no meio das suas coisas, do seu dia a dia, etc., você parou e verdadeiramente, com verdade, você admirou a criação de uma flor? Uau, Deus! Uau, olha só essa flor. Uau, Deus! Olha que linda que ela é. As pétalas, o cheiro. Uau, Senhor! Tu és tremendo. Quando foi que você fez isso a última vez? Quando é que você foi à praia, sentou-se lá na areia e observou as gaivotas a voarem? Uau, Deus! Olha a liberdade que elas têm. Uau, Senhor! Tu és tremendo. Olha o mar. O seu som, white sound, aquele barulho, a espuma branca, é terapêutico para si. Aleluia, o rugir das ondas, etc. Amados, eu vou dizer uma coisa, essas coisas quando você olha e vê essas árvores, esses pássaros, as ondas, o mar, as montanhas, os vales, os rios, não são apenas a natureza. Sabe o que são essas coisas? É Deus a pregar para si e para mim sem Bíblia. É Deus a falar consigo e comigo, que Ele nos ama. Todos os dias Ele fala conosco através da natureza. E nós passamos despercebidos. Vamos no carro, árvores lindas, aves lindas, não sei o quê. Tem que ficar lá. Não vivemos a vida. Corremos, para quê? Tem dinheiro no banco. Desfrute de Deus, das coisas que Ele criou para si. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Romanos 1, 18 a 20. Chega. Sim, 18 a 20. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, esses homens, que suprimem a verdade de Deus pela injustiça humana. Versículo 19. Pois
o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus os manifestou a eles. Mas eles são teimosos, não é? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente. Continua. Podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Deus prega para si, Deus prega para mim, Deus fala consigo, Deus fala comigo através da natureza. E muitas vezes nós estamos caminhando no meio dela e nem sequer ouvimos nada que Deus está a falar conosco. É a natureza. Estou aqui na floresta. Ou estou lá na praia, deixa-me queimar um pouco. Quando, amanhã, segunda-feira, meus amigos vão me ver. Ei, estás muito queimado. Quando Deus quer falar conosco. Olha aí, Salmos 19:1. As coisas de Deus, os céus. Salmos 19:1 diz assim: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Uau, Deus, uau, um firmamento imenso. Oh, glória a teu nome, Senhor, tu és excelso. Senhor, eu te adoro. Eu quando morava ali na Gafanha do Arião, nós tínhamos lá uma relva, e eu ouvia, quando o mar ia ser mais bravo, a gente ouvia claramente as ondas, né? À noite, eu deitava-me na relva, os meus cães deitavam-se ao meu lado, na relva, eu ficava ali a olhar para as estrelas e ouvir o mar. E dizer: Deus, tu és fantástico, tu és grande, tu és enorme. Obrigado por tanto amor, Senhor. O mar, e outros já estavam: olha, o mar vem, vai lavar tudo, vai levar as nossas casas. Não, desfruta o Senhor. Amém? Aleluia. Os céus declaram a glória de Deus, as estrelas, as nuvens, as variedades, de formas variadas dos flocos da neve, das gotas da chuva, as criaturas da terra, as criaturas dos mares profundos, todos num só uníssono, as árvores, tudo mais, eles declaram em uníssono: Deus existe e Deus ama-vos. Aleluia. Se Deus se empenha tão amorosamente em dar forma diferente, a maneira como nós olhamos para as coisas, e começamos a observar as coisas pequenas que Deus fez por amor a nós, nós começamos a valorizar mais a Deus, começamos a sentir mais o seu amor em nós, não é? E todo o planeta, não há dois planetas iguais nesse universo, eles bem que procuram, não encontram, não é? A diversidade, a tremenda diversidade de Deus, não é? O imenso e único universo. Se cada flor da superfície da terra tem o seu próprio padrão, não há duas rosas iguais, por não? Uau! O que é que esses factos nos dizem sobre os planos de Deus para nós? Ele ama-nos. Muitas vezes atropelamos tudo isso, porque aqui em cima está cheio de problemas, quer resolver os problemas. Oh, como nós perdemos o nosso tempo. Perdemos as coisas boas da vida. Deus faz o impossível. Vivemos num mundo, aliás, em que o homem constrói prédios, carros, barcos, aviões, computadores, ar-condicionado, coisas tremendas, a ciência está tremenda, não sei o quê, e nós impressionamos-nos, nós admiramos-nos pela ciência, a tecnologia dos homens. Espera um pouco. Olhe um pouco para a tecnologia de Deus. Aliás, foi mesmo Deus que deu a inteligência aos homens para fazerem o que eles fazem, ou não? Nós não conseguimos criar uma folha de erva, uma erva daninha, uma folhazinha que a gente arranca e deita fora no lixo. Nós não conseguimos criar isso. Uma erva, uma folha de uma erva. Uma flor natural. Uau, Deus. Sim. Aí flores, como é que se diz? Não é de plástico, é outro material. Imitar flor. Eu detesto isso, não gosto. Eu gosto do que é verdadeiro. Amém? Bem fazido, muito bonito, mas não tem vida. Aquela flor tem, do Senhor. Oh, glória. Deus criou tudo isso. E depois, ainda por cima, Ele criou isso para nós. Ainda por cima enviou o seu Filho Jesus. Uau! Para morrer por nós. Nós não estamos
agora, nesse momento, nesse tempo que se chama hoje, aqui neste mundo, por acaso, nem estamos por erro, nem por engano. Estamos no propósito de Deus, se nós quisermos fluir nesse propósito. Fomos criados, chamados, equipados, e o Espírito Santo deseja guiar-nos segundo os seus planos para nós. Amém? Então, Ele precisa que os homens digam sim a Ele. Ele não vai torcer o braço de ninguém. Ele vai nos dar a escolher. Ele precisa que a gente escolha bem. Escolha o Senhor. Então, Deus planeou e cuida de nós, e cuidou de nós. Antes mesmo de nós nascermos, já Deus estava a planear coisas tremendas para si e para mim. Já Deus tinha um plano lá na eternidade passada para si e para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Já Deus começou a dizer, vou providenciar isso, isto assim, assim, assim na vida dela, tal, na vida dela, eu vou fazer, vou providenciar, preparando para a eternidade comigo. Olha aí, nosso paizinho querido. Diz o apóstolo Paulo, o sábio apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, ele diz assim, Efésios 2:10, ele diz, pois somos criação de Deus, oh glória, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para vivermos as nossas vidas? Não. Para vivermos em boas obras dele, né? As quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. É isso que Deus tem para nós. Caminharmos com Ele. Você é criação de Deus, você é obra-prima de Deus. Uau! Como Deus nos ama. Você é criação sobrenatural, criado por um Deus sobrenatural. Uau! Deus é tremendo. Agora, o sobrenatural traz espanto e admiração, impacta-nos, ou não, nas coisas de Deus. E você sabe qual é o resultado do sobrenatural, da manifestação do sobrenatural em nossas vidas? O resultado é espanto, é admiração, é impacto nas coisas de Deus, que nos causam, nós queremos tornar a viver na glória dEle, tornarmos a viver na alegria dEle, no entusiasmo nele, queremos ver Deus mais e mais a fazer coisas em nossas vidas, aleluia, queremos glorificá-lo mais e mais. Repara só na admiração, na forma como eles ficaram impactados, quando Jesus, em frente da multidão, curou aquele paralítico. Vamos ler aqui da Bíblia, Marcos 2:12. Marcos 2:12 diz assim, então ele, o paralítico, levantou-se, quando Jesus levanta e vai, levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos. Olha aí, todos. E todos ficaram estupefactos. Glorificaram a Deus. Uau, ficaram assim, uau, impactados, admirados, né? Glorificaram a Deus, exclamando, nunca vimos nada semelhante a isso. Uau! Uau, é possível sim, milagres são possíveis, é isso mesmo, nós nunca vimos isso antes. Há pessoas que já presenciaram tantos milagres na sua vida, que hoje em dia já não ligam a isso. É triste saber disso, é triste saber disso. Nunca permita que acontecimentos sobrenaturais de Deus diante dos seus olhos se tornem rotina para si. Não permita isso. Num culto, Deus está a operar, está a curar, está a fazer coisas e as pessoas andam aí como se nada tivesse a acontecer. Uns vão a correr para a casa de banho, outros vão lá para fora, outros olham para o relógio, isso nunca mais acaba. Ei, Deus está a operar sobrenaturalmente. Glorifica a Deus. Não olhe para essas coisas cá de baixo, do pó, olhe para aquilo que Deus está a fazer. Amém? E glorifica o Senhor. E alegre-se com a pessoa está a ser curada, ou sei lá, o milagre que está acontecendo na vida daquela pessoa. Alegre-se com essa pessoa. Em vez de dizer, poxa, olha por lá, nunca mais acaba. Quer ir ver futebol. Pelo amor de Deus. Não é? Então, Salmo 103:2. Conhecem essa escritura? Salmo 103:2. Bendiz a minha alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças, jamais, nunca se esqueçam de nenhum dos seus benefícios, de nada, de benefício nenhum que Deus
operou na sua vida. Não se esqueça, seja grato e esteja à espera de mais. Deus tem mais para si. Não é chegar, Deus, agora é tudo comum. Eu já tinha visto, eu já vi isso. Milagre, Deus está fazendo, eu já vi milagre. Não. Fique impactado, fique grato a Deus. Deus está a operar. Amém, queridos? Conte-os como testemunha das pessoas. Fale com os seus filhos sobre isso. Fale mesmo com os seus filhos sobre isso. Das coisas que Deus tem e Deus tem feito, está a fazer e irá fazer. Ponha fé no coração deles. Fale. Deixe que essas maravilhas despertem interesse. Amém? Nos seus corações. Que possam estar na expectativa de ver coisas da parte de Deus. Não apenas querem aquele chupa, querem aquele hambúrguer, querem não sei o quê. Não! Que queiram acima dessas coisas, querem as coisas do Senhor. Amém? Uau! Não é? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Volta ao seu primeiro amor. Muitas pessoas crentes que aceitaram Jesus, que dizem que amam Jesus, que amam a Deus, não sei o quê, a palavra de Deus e isso, aquilo, esfriaram, recuaram, perderam o seu primeiro amor. Sabe que isso, Deus não gosta disso? Na sua carta aos Efésios, lá em Apocalipse, 7 igrejas, uma delas foi Efésios, aos Efésios, o Senhor Jesus ordenou João para que escrevesse para os Efésios o seguinte, Mateus 2,4. Apocalipse 2,4. Entretanto, olha Jesus a dizer para a igreja dos Efésios, entretanto, tenho contra ti o facto de que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos crentes perderam o seu primeiro amor? Porque a igreja sabe, porque a igreja assim, porque isso é que vai perder o primeiro amor de Jesus? Jesus é muito mais importante que isso, ou não é? Não perca o seu primeiro amor. Deus não gosta, Deus fica triste. Ele diz uma coisa, contra ti eu tenho, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora, esse amor não tem nada a ver com as nossas emoções, com nossos sentimentos, nada, zero. Tem tudo a ver com a nossa escolha, é um ato da nossa vontade, é resultado da nossa admiração, de termos sido impactados por Deus em nossas vidas, temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Uau! E como é que eu não posso amar o meu Deus? Como é que eu não posso amar o meu Deus? Então, você lembra-se como você ficou feliz, enfim, impactado, com paz interior, levezinho, quando você foi salvo? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você apercebeu-se que os seus pecados verdadeiramente tinham sido todos eles perdoados, agora você está levezinho, que o seu nome foi registrado lá no céu, no livro da vida. Meu Deus, agora você é filho de Deus e a sua vida ter agora recebido significado eterno. Você agora faz parte dos planos eternos de Deus. É tremendo isso, irmãos. E perdemos tudo isso porque nós nos concentramos em coisinhas aqui do pó, sem valor algum. Esta reverência, essa felicidade, essa alegria que porventura alguém tenha perdido, pode ser restaurada. Glória a Deus. Boas novas, amém? Pode ser restaurada. Deus diz, podem voltar ao vosso primeiro amor. Depende de vocês. Eu já fiz tudo, agora é vocês, é a vossa vez. Você pode escolher tornar a viver com reverência, tornar a viver com felicidade, feliz com o Senhor seu Deus, ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele, admirar a paciência e a graça e o amor que Deus tem para consigo, esse Deus imenso, esse Deus eterno, Criador dos céus e da terra, olha para si e ama-o. E não tem desdém. Você é especial. Você é especial. Deus nos ama, Ele não se esquece de nós. Sabe? Quando a arca foi devolvida para Israel nos dias de Davi, olha só, o que é que fez Davi? Davi veio dançando em frente da arca, não foi? Dançar. Mas para os outros, para a maior parte dos reis, olha, estamos a viver hoje como vivíamos antes, sem preocupação. Nada, a arca não nos preocupa. Foi levada pelos filisteus, olha, azar.
Vamos viver a nossa vida, fazer as nossas coisas. Veio a arca, a mesma coisa, a mesma atitude. Mas Davi foi à frente da arca dançar, não foi? Para o Senhor. Aleluia. Então, não permita que seja essa a história da sua vida também. Não ligar as coisas de Deus. É comum. A mim não me diz nada isso. Não permita isso. Não viva apenas pelas emoções do dia a dia, mas recupere essa admiração, esse impacto nas coisas de Deus. Uau, Deus! É assim que a igreja fica firme e quente no Senhor. Então, olhe à sua volta. Como eu disse, observai as aves, considere as flores, pensa nas gotas da chuva, aleluia, no mar, nas suas ondas, no barulho das ondas, enfim, no universo, nos inúmeros corpos celestes. Hoje, mês de agosto, né? Vai haver chuva de estrelas, né? Vai haver aquelas coisas nos céus a cair, a passar, coisas lindas, sinais e maravilhas nos céus que Deus tem. Show! Você está lá deitadinho no seu carro, ou sei lá onde, na sua cadeirinha, olhar para o céu bem escuro, você vê aquelas estrelas cadentes todas. Uau, Deus, Tu és grande, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. E pense na cura dos nossos corpos, no milagre das suas finanças. Deus cuida de si. Pense nessas coisas, pense na salvação do seu filho, da sua filha. Pense no futuro do seu filho, da sua filha, que eles vão mesmo servir a Deus, não só de boca, porque você assim o diz, mas porque eles querem nos seus corações, porque você incutiu isso em seus corações, como pai ou como mãe. E agora você está esperançado e está com fé que eles vão crescer no Senhor, vão servir a Deus com alegria e gozo. Aleluia. Amém. Então, porque sabe uma coisa? Deus continua a operar, ainda hoje, porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele não abandona ninguém, Ele não deixa ninguém. Então, abra os seus olhos para as realidades de Deus e dê mais atenção às coisas lá de cima do Senhor do que às coisas cá de baixo do pó. Olhe para as coisas. Começa a olhar, começa a querer ver, e de repente Deus vai começar a mostrar. É como diz lá Jó, né? Tu passas e eu não vejo. Tu voltas a passar e não torna a não ver. Por quê? Porque ele estava concentrado nos seus probleminhas. Ai, coitadinho também. E Deus passava, mas Deus depois, finalmente, no final desse livro, Jó falou com Deus e Deus falou com Jó, ou não? Finalmente, Jó despertou e Deus agiu. Caminhe com essa alegria sobrenatural, sabe? A vida sobrenatural aqui na Terra é a vida com Cristo. Não há outra vida sobrenatural na Terra. É a vida com Cristo que é sobrenatural. Caminhe com o Senhor diariamente. Não permita, não aceite nunca que andar sobre as águas se torne algo de comum. Que os milagres são algo de comum. Não, fique na expectativa de Deus operar no seu coração, na sua vida. Sabe uma coisa? Nunca permita que o sobrenatural de Deus se torne algo tão comum como o presunto. Não sei, desculpa a comparação. É especial o sobrenatural de Deus. Viva impactado. Tudo sobre a sua vida e a minha vida, tudo sobre as nossas vidas é milagre. É milagre do Senhor. A sua salvação, a provisão de Deus para a sua vida, para a minha vida, a proteção de Deus é na sua vida, na minha vida, os seus filhos, o ar que você respira, o seu futuro, tudo isso é sobrenatural, porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos guia, se for o caso. É sobrenatural. Oh Deus, não tem dinheiro para comprar pão. Se você anda com Deus, isso não acontece. A gente pode não comer lagosta todos os dias, mas o pão não nos falha. Amém? O pão está lá. Então, amados, Deus rodeia-nos diariamente com milagres pequenos, coisinhas pequenas à nossa volta, apenas para nos fazer lembrar: olha filho, olha filha, estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estou contigo. Coisinhas, são milagres, às vezes estão tão pequenos, nós nem sequer vemos como um milagre. Às vezes passa, nós nem sequer notamos esse milagrezinho. Estamos tão embebidos nas nossas coisas.
Não, Deus tem coisas tremendas para nossas vidas, amados. Perante tudo isso, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Precisamos tomar uma decisão de qualidade e dizer algo assim. Os que quiserem dizer, podem dizer comigo. Dizer algo assim. Eu decidi observar a minha volta, considerar e impactar-me nas coisas de Deus. Eu recuso-me em ficar apático e a fazer o comum de todos os dias como se fosse o mais importante. Eu recuso-me em andar com medo e dúvida e escolho andar impactado no amor e na graça de Deus na minha vida. Amém? Olha, para terminar, Salmos 55, 19. Salmos 55, 19. Deus que reina desde sempre, me ouvirá. Salmos 55, 19. É isso. Salmos 55, 19. Deus que reina desde sempre. Essa está bem. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Sabe uma coisa? Quem não teme a Deus, não existe neles mudança. É o mesmo dia a dia, é o mesmo lufa-lufa, é o mesmo rengue-rengue todos os dias. Não há mudança porque eles não temem a Deus. Mas se temessem verdadeiramente a Deus, haveria mudança em suas vidas. Não sei o que estou a dizer, a palavra de Deus está a dizer isso. Amém? Temos que mudar as nossas vidas. As pessoas não temem a Deus e por isso também não mudam. E este é o mal que está na raiz. Na raiz dos corações, essa raiz que nos prende, que rouba a alegria do Senhor em nossas vidas, mantém-nos estagnados nas coisas de Deus. Amém? Que não permite que a gente fique impactado, se alegre nas coisas de Deus. Sim, foi um milagre, aconteceu um milagre, amém, pronto, aleluia, amém. Mas muda a conversa, como é que foi o golo daquele jogador? Por favor. As coisas são bem mais importantes, amém? Não permita que esse mal domine e controle a sua vida. Olhe para Deus ao terminar. Olhe para Deus, olhe para o amor que Deus tem por si. Olhe para a graça de Deus que Ele tem por si, a sua criação, a sua volta, que Ele pôs à sua volta. É a forma de Ele falar consigo todos os dias. Amém? E viva feliz, alegre e impactado, tendo comunhão com o seu Deus todos os dias. Amém? Converse com Ele. Ele gosta que os seus filhotes falem com Ele. Pai, obrigado por essa palmeira, Pai. Obrigado por essa árvore. Obrigado por essa flor. Sim, uau, Tu és tremendo, Deus. Uau, como Tu criaste as coisas. Olha só, o gatinho, olha aí o cachorro, olha, sei lá. Pai, obrigado, Deus. Essas aves estão aí a voar, estão a cantar alegremente. Obrigado, Senhor. Uau, Tu estás a falar comigo, Senhor, Tu nos amas. Se Tu cuidas de tudo isso tão bem, significa que Tu cuidas muito melhor de mim. Obrigado, Senhor. Porque Tu não morreste por essas coisas, Tu morreste por mim. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. E aqueles que amam o Senhor Jesus dizem: amém, amém. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua paciência, a Tua graça para conosco, Senhor. Tu és fantástico, Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Falas conosco todos os dias e nem sempre nós estamos atentos, nem sempre nós notamos, nós estamos com uma outra perspectiva diferente, Senhor. E por isso nós não Te compreendemos tão bem assim como devíamos compreender, Senhor. Oh Deus, obrigado por todos que estão de férias, que não puderam vir por esta ou aquela razão, terem famílias que vieram do estrangeiro, estão aqui passando férias, estão juntos. Oh Deus, querem estar juntos com a família, onde quer que eles estejam. Oramos, Senhor, a Tua paz e a Tua alegria sobre todos eles, Senhor. Acima de tudo, que eles possam impactar os seus familiares para Jesus. Sim, Deus.
para que eles se possam conhecer a Ti, o Deus mais maravilhoso e único Deus vivo e verdadeiro que existe. Além de Ti não há outro, Senhor. É um privilégio podermos conhecer-te, Senhor. Em nome de Jesus. Uma semana de vitória para os Teus filhos fiéis que vêm até esse lugar, apesar do calor. Abençoa-os ricamente, Senhor. Uma semana abençoada, feliz, junto dos Seus, em nome de Jesus. Os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém e amém. E glória a Deus. Se alguém precisa de oração, estamos aqui para orar. Se não, olha, boa semana. Aleluia. Eu apetece-me dar um mergulho no mar agora. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.